Meu nome é Jacira Roque de Oliveira. Eu nasci aqui mesmo, em São Paulo, na maternidade de São Paulo, dia 25 de dezembro de 1964. Eu tinha muita vontade de ir para a escola. Eu disse através de uma foto como essa, eu tinha uma irmã que já ia para a escola, e daí eu falei para minha mãe que eu queria ir para a escola. Só que a minha mãe tinha ficado viúva recentemente, e assim, aquilo demorou muito, até que de repente chegou o dia de ir para a escola, mas ela fez uma mala muito grande, colocou todas as minhas roupas, as minhas coisas. Quando chegou no local, já tinha desconfiado que aquela escola era diferente. E daí eu fui separada assim numa sala, e depois fui colocada numa Kombi, depois num elevador, enfim. Dali eu não vi mais a minha mãe. Devia ter uns 5 anos, mais ou menos, né? Então eu fui para um convento, na verdade, eu não sabia que eu estava indo para um convento. E isso foi uma experiência tão terrível, porque como eu chorava o tempo inteiro, a pessoa que cuidava de mim, acho que perdeu a paciência, não tinha experiência. Então eu apanhava, rezava, fazia uma porção de coisas, e eu só fui ver a minha mãe, acho que mais ou menos uma semana ou 15 dias depois, e eu achei que eu ia embora. Quando a minha mãe chegou, eu não fui embora. Então eu deixei de comer, eu adoeci, e quando eu lembro que quando isso passou, eu já estava em casa novamente, né? Mas o que acontece? Eu perdi a confiança na minha mãe. No outro ano eu ia para a escola, isso era um convento. Quando eu cheguei na escola, era uma freira que dava aula no prezinho. Então eu fiquei sem fazer o prezinho, porque ninguém me fez entrar nessa sala de aula. Aí eu tinha 6 anos, por isso eu tenho uma ideia que nessa época eu tinha 5 anos. Mas isso mudou a minha vida, assim, o meu relacionamento com a minha mãe a partir daí. Até hoje a gente tenta buscar isso novamente, e a gente não consegue, eu não consigo. Hoje a minha mãe fala assim, o meu pai, ele faleceu e ela morava... Meu pai era presbítero e eles moravam no fundo da igreja. A minha mãe não tinha função na igreja. Então, o que aconteceu? Ela teve que desocupar a casa. E foi a opção que o juizado de menor na época deu a ela. Os meus 2 irmãos foram para Itápolis, tinha visita uma vez por ano. E, na verdade, eles não se sentem prejudicados. Só eu que senti isso, eu vi a minha mãe uma vez por semana. Eu tenho uma irmã que ficou 8 anos nesse colégio e adorou. E tenho a outra que teve que sair junto comigo, porque aí ela tinha que fazer companhia para mim. Eu fui a única que senti, né? Essa é a minha história. Essa foto me lembrou isso. Meu nome é Álvaro, eu sou de São Paulo. Nasci dia 17/11/1973. Essa é a foto que eu escolhi, que apesar de ser um bebê, na verdade me lembra uma parte da minha infância, que quando eu tinha 4, 5 anos, eu tinha muito medo de muita coisa. Medo de escuro, medo de ficar sozinho,
medo de barulho de moto, medo de barulho de carro, eram vários medos juntos. Medo do meu pai, apesar de ele nunca ter me feito nada, eu tinha medo. E aí o medo que mais me deixava assim preocupado, e que eu tinha mais medo mesmo, era o medo do escuro. E então todas as noites, quando meus pais iam dormir, eu tive uma grande ideia. Resolvi fazer uma cama embaixo da cama deles. Então lá coloquei um tapete, coloquei lá um travesseirinho, coloquei uma lanterna e eu ia rastejando, assim que apagavam-se as luzes, todo mundo ia dormir, eu esperava que todos dormissem, ia rastejando até o quarto deles, ficava esperando o momento de entrar debaixo da cama, e aí quando eu entrava debaixo da cama, como eu era pequeno, eu conseguia virar de um lado para o outro, e ali eu ficava tranquilo e passava a noite toda. Mas também tinha uma mulher onde eu moro, que era uma mulher assim curandeira, que trabalhava com ervas. E eu achava que ela era uma feiticeira, uma bruxa. E então eu morria de medo dessa mulher. Continuava dormindo embaixo da cama dos meus pais. Até que um dia, durante a noite, quando eu estava lá embaixo da cama, na minha caminha, no meu esconderijo, eu muito confortável e muito tranquilo, peguei no sono, dormi. Um sono meio pesado. E de repente a minha mãe acordou e ouviu um ronco. E esse ronco não era do meu pai. Era eu que estava roncando. E ela que ficou com medo, ficou preocupada. Nossa, quem está roncando? Até que ela teve a ideia de ligar a luz do abajur e colocar a cabeça para debaixo da cama, da onde vinha o ronco que era meu. Quando ela abaixou, aquele cabelo dela ficou todo armado para baixo, a luz acesa. Quando eu abri os olhos, que eu vinha do sono, eu acordei naquele pesadelo e via na minha frente aquela bruxa. E dei um grito imenso assim, acordei todo mundo, meu pai, minha mãe, que já estava acordada, e falou: o que você está fazendo aí? E ali foi que ela descobriu que por muito tempo eu dormi embaixo da cama dela e acabei acordando pensando que ela era bruxa, que eu tinha muito medo. E aí depois eu passei a viver sem esse medo do escuro e a vida foi passando e eu fui aprendendo e conhecendo o que é o medo, né? Aprendendo a viver com ele também, porque eu fui muito medroso quando eu era criança. E esse é o relato da minha história.